Olá, sejam bem-vindos à Share Conference 2020. Eu sou o Luiz Eduardo Drouet, Managing Partner da Share RH. É um prazer recebê-los na terceira edição desse que é o principal evento do ano da Share. Eu gostaria de agradecer os nossos patrocinadores dessa edição, a Beacon Force, Cláudio Zalaf Advogados, Compleu, Mindsight, Vplan e Smart Michigan. Essa primeira sessão de hoje vai ser sobre o tema recrutamento e seleção. Nós vamos ter 3 cases aqui muito bacanas que vão ser apresentados pelo nosso Head de Recrutamento e Seleção, Douglas Rufino, e também pelo Rodrigo Pesani, que é gerente de RH da Berger e Igenheim, a Samara Abdala, que é HR Business Partner do Grupo Ultra, e a Luciana Bueno, que é Head de RH do Supermercado São Vicente. Na sequência, nós vamos ter a nossa primeira sessão principal com a Keynote Speaker internacional, Kelly Elliott, ela que é HR Business Operations Director da NASA. Então, um conteúdo incrível que você não pode perder. Terminadas essas 2 primeiras sessões que você vai acompanhar o conteúdo aqui, a gente vai dar sequência com uma live que será transmitida pelo Facebook da Share RH e também pelo canal da Share RH no YouTube. Então, participe com a gente nessa live de hoje. A gente vai contar com o Luiz Massad, ele que é diretor de RH da Magalu, e também com o Wagner Santos, que é CEO do Compleu. Nós vamos debater tudo que teve de interessante nesse primeiro dia, outros conteúdos, conteúdo muito bacana. Então, fica com a gente, participa e ajuda também a divulgar esse evento ao longo dessa semana para que mais e mais pessoas possam se beneficiar desse conteúdo. Bom evento para vocês. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Douglas Rufino, eu sou o Head de Recrutamento aqui da Share RH. Muito feliz em compartilhar esse momento com vocês. Estamos aqui com o Rodrigo Pesani, ele é gerente de recursos humanos da fábrica da Beringer em Paulínia. Rodrigo, muito obrigado por compartilhar esse momento com a gente. Olá Douglas, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer aí participar dos eventos da Share. Muito bom. O Rodrigo hoje vai compartilhar um pouquinho sobre a visão dele sobre Executive Search. Nós aqui da Share RH temos sido parceiros da Beringer em diversos processos seletivos. A nossa área de recrutamento e seleção, ela está estruturada em 4 diferentes áreas. Nós temos uma área específica para Executive Search, nós temos uma equipe também dedicada para vagas de tecnologia, nos diversos perfis de tecnologia. Nós temos também uma equipe dedicada para projetos de RPO, que é o Recruitment Process Outsourcing, e também nós temos uma equipe focada em posições de Professional Search. Então, nesse momento, nesse conteúdo, a gente vai compartilhar um pouco sobre a visão de Executive Search e, novamente, nós contamos com a participação do Rodrigo. Rodrigo, a palavra é toda sua. Agradeço mais uma vez. Bom, na empresa a gente tem uma cultura bem estabelecida, né, e a gente acredita que pessoas são o diferencial, né, de qualquer cognição e de qualquer interação para um resultado. Então, sim, as pessoas estão no centro da nossa cultura e ela é todo direcional de tudo que a gente desmembra em relação a comportamentos, em relação a ideais, em relação ao que a empresa objetiva como um todo, né? Então, se a gente tem isso como premissa, a gente tem que endereçar todos os nossos programas também fundamentados com essa mesma base e contar com parceiros que tenham esse mesmo tipo de approach e que entendam essa leitura também favorece muito essa jornada, né? Nesse sentido, então, quando a gente busca, né, no mercado um profissional, a gente olha primeiro a aderência relacionada aos soft skills, porque para a gente é o primeiro ponto, principalmente quando a gente trata do ponto de vista de uma pessoa com perfil de liderança, né? Então, a gente cobra a entrega de resultado pelo resultado que ele é capaz de transformar e entregar pela equipe, e não por dele individualmente falando. Então, claro que essa proporção de soft skill ela é muito mais valorizada nesse momento, né, e no perfil líder Beringer de ser. Então, sim, aquele profissional que tem também um interesse genuíno por pessoas, aquele profissional que busca a interação e a soma, né, o trabalho compartilhado e o trabalho construído tem um valor adicional para a gente quando a gente fala nesse momento de uma busca de um profissional com perfil de liderança. Então, alguém que traga isso como natureza ou algo que foi desenvolvido faz todo sentido para a gente, né? Então, esse é sempre o nosso primeiro olhar.
e depois como lidar, né, com os cenários que a gente vive, e aí que acabam trazendo uma leitura, acho que um pouco literal, né, quando a gente trata desse perfil de liderança em todos os segmentos, em todas as companhias, sejam elas nacionais ou multinacionais, que aqui basicamente a gente está falando no cenário de resiliência, no foco, né, relacionado à alta performance, e também no sentido de construção de times, não só a alta performance do gestor, mas também da alta performance de um time. E como construir isso por um perfil misto e variado, né? Então, outro grande pilar de sustentação da nossa cultura é a diversidade. A gente acredita que a gente só vai ser diverso e garantir uma diversidade de produtos que atenda a todos os públicos, ao passo que a gente tenha essa condição também internamente. Então, a gente sempre trabalha com esse olhar e com essa prioridade em tudo que a gente faz, e no processo seletivo não há de ser diferente. Inclusive, a gente tem tido iniciativas há 2 anos de processos seletivos de estágio com foco muito forte nessa questão de pilar de diversidade. Então, sempre quando a gente tem um novo programa, a gente dá um olhar direcionado. Então, a gente já buscou situação de vulnerabilidade, nós agora estamos buscando com força em raça, e não aqui estritamente ou unicamente ou exclusivamente relacionado a negros, por exemplo, mas também a questão de etnias, né? Então, sim, buscar pessoas, inclusive, que são de outros países e que se abrigaram no Brasil, pessoas que também trazem condição, né, de etnia relacionada a indígena, a asiáticos e daí por diante. Então, explorar a diversidade como um todo e não só única e exclusivamente no perfil que a gente normalmente costuma ver notícias ou até mesmo leis, né, relacionadas a cotas e daí por diante. Um simples fato de talvez a gente ter um olhar mais cuidadoso de pensar como eu consigo introduzir, por exemplo, um público masculino num ambiente de laboratório de qualidade, né? Não sei se todos sabem, mas nós somos uma farmacêutica, né? Então, acaba acontecendo que muitas vezes a gente tem é muito mais fácil adquirir um perfil feminino, né, para esse público de um laboratório de qualidade, por exemplo, e aí trazer um público masculino também se torna diverso nessa relação e também agrega valor nessa condição. E aqui eu não estou falando de questão cultural, eu não estou falando de questão étnica, nem de raça, eu estou trazendo simplesmente o balanço, né, ou tirar a homogeneidade de um único gênero. Da mesma forma, quando a gente trabalha, por exemplo, num segmento ou numa área específica que vai mais para essa leitura do digital, né, ou para uma leitura de inovação, a gente costuma ver mais geração Y e millennial. Então, se eu trago alguém que é baby boomer ou alguém que é da geração X, a gente também consegue trazer e agregar valor, né? Porque aí é o contrapeso da cabeça e do estereótipo convencional daquela formação diária. Então, a gente sempre trabalha diversidade com esse pilar não estereotipado, mas sim aquele que de fato agregue um olhar de contribuição diferente do protótipo convencional de uma leitura que a própria doutrina, né, de RH acaba trazendo para a gente. Então, a gente trabalha muito com esse escopo e com esse pilar. E a gente também acredita muito e trabalha muito com o pilar de desenvolvimento. Então, nesse sentido, aquele olhar enviesado, né? Essa pessoa teve curtas jornadas em empresas e acabou tendo passagem por muitas empresas. Isso não necessariamente tem uma visão ruim por trás, né? Porque, por vezes, a pessoa tem um perfil que ela estava em busca de uma cultura específica, ou então porque ela estava tentando alavancar um ideal que ela não se encontrou dentro daquela organização, e por que não? Entender se a leitura que ela traz ou se o que ela almeja não tem fit cultural com o que a gente se propõe, né? Então, alguém que também está direcionado a propósito, muito mais do que uma cultura por uma leitura padrão, também é algo que nos atrai muito e que nós buscamos. Então, a gente literalmente busca uma liderança por propósito, né? Primeiro, o seu propósito tem que conectar com o da empresa, aí que a gente acredita que a partir daí surja o fit cultural e o fit com o que é maior e que a entrega de resultado vai acontecer e que o entrosamento entre pessoas que têm aquela mesma leitura também vai fazer muito sentido,
né? Até aquela história, né? Procure alguém que se identifique com seus valores, porque senão pode ser que você passe o resto da sua vida se explicando. E a gente acredita muito no potencial dessa frase e o que ela consegue traduzir e trazer para a gente, né? E algo que a gente tem trabalhado de forma muito emblemática também nessa conexão de cultura que a gente busca, inclusive nos novos profissionais, é trabalhar o melhor de cada um para o melhor de todos, né? Se a gente buscar pessoas com as mesmas habilidades, com as mesmas capacidades e com as mesmas condições, a gente vai tornar um perfil robótico, né? Porque a gente não vai gerar oportunidade, ao mesmo passo que a gente não vai gerar desafio, e a gente não vai tirar as pessoas da zona de conforto. E a gente acredita, sim, que todo mundo atinge o seu potencial máximo de desenvolvimento quando, de fato, está fora da zona de conforto. Porque aí não existem limites, né? O mundo da superação ele está aberto e ele vai buscar o melhor de si para entregar o melhor que ele pode oferecer dentro daquele contexto. Então, esse é um pouco do pano de fundo, né, do que a Beringer acredita no olhar de pessoas e no olhar de uma cultura de liderança e o que se busca, então, dentro de um escopo profissional, num recrutamento, vai por esse caminho. E nesse caminho, né, aqui em Paulínia especificamente, então, a gente tinha uma necessidade específica, principalmente quando a gente conduz recrutamento de posições confidenciais, seja por se tratar de uma substituição, ou seja porque vai tratar de um perfil específico e que a gente tem uma necessidade que não faz sentido um processo seletivo interno. Então, a gente precisava de um fornecedor e um parceiro robusto para essa seleção e que tivesse toda a aderência nessa linha de pensamento e de busca por um perfil que faça sentido. Então, é muito mais que um KPI de lead time e até mesmo de fechar a vaga no menor espaço de tempo. É sim isso, porque isso tem a ver com performance, né, do parceiro e do cliente interno também se ver atendido nesse cenário, mas muito mais na aderência ao processo e na mentalidade do que a mera entrega por si só. E aí, nesse espaço de tempo, nós conhecemos, então, o trabalho da Share, né, nesse trabalho que vocês providenciam de Executive Search, e temos trabalhado aí várias posições num curto espaço de tempo, né, até, Douglas, e a gente está bem contente com esse trabalho. A parceria, a aderência, esse trabalho literalmente de business partner que vocês fazem com o cliente tem sido um grande diferencial, né? A gente tem tido grandes resultados internos com essas buscas e até mesmo refinamento, né? Então, vocês apresentaram alguém que fazia sentido dentro de um escopo, mas é quando a gente vai para o momento de validação interna e que aí o gestor pensa nesse aspecto de diversidade mais detalhada e às vezes ele já até tem na cabeça, vou trocar mais outra pessoa, então essa pessoa faz um papel importante, então eu também preciso desse tipo de característica que funciona no equilíbrio do time e que ao mesmo tempo traz todo esse diferencial de tirar da zona de conforto. Então acaba ajustando e tem funcionado bem essa troca, né? Por mais que por vezes o candidato não atenda de primeira, mas a gente vai fazendo esse refinamento e a gente chega aí, né, com certeza na melhor opção. E isso tem, então, funcionado, a gente está nessa parceria até num curto espaço de tempo, mas já temos obtido aí grandes resultados e que nos traz muita felicidade aí dentro desse conceito, né? E a nossa parceria, na verdade, começou pelo Young Leaders, né, que foi o primeiro programa que nós contratamos com a Share e que também é um excelente produto que super conecta com tudo que a gente acredita. E aí, sim, então, fazia sentido para essa primeira leitura de desenvolvimento, né, de capacitar e alavancar o desenvolvimento desses talentos e jovens líderes que nós temos na organização para eventuais posições de sucessão de liderança sênior, porque não também já cuidar dessa primeira entrada aí do Executive Search. Bom, Rodrigo, muito legal a sua fala, né? Acho que tem muito a ver, muito conectada com a nossa causa aqui também da Share RH. E você falou de dois tópicos que são muito importantes, que é a diversidade e alta liderança, né? Eu queria te perguntar o que você indicaria para uma empresa que queira começar a trabalhar diversidade nesse nível, né? No C-level, na sua liderança. Quais algumas práticas, por onde começar, né? Então,
o que você indicaria para essa empresa que quer começar a trabalhar unir esses dois fatores, a contratação e, né, a gestão da alta liderança junto com a diversidade? Para mim, em primeiro lugar, tem que ser um item tratado dentro da cultura e pelo olhar de propósito, como eu comentei. Então, a gente respira, de fato, a questão de propósito. Cultura não adianta ser só missão e valor que estão numa parede, né? E a gente acredita muito nisso. Se você não vivencia, se você não consegue vincular o que você está fazendo, para quem você está fazendo e o que você está impactando, você não consegue transformar. E hoje, quando a gente fala do portfólio de produtos da empresa, por exemplo, na nossa realidade, a gente trata de doenças raras. Então, eu já trato com um público muito diverso. Né? Eu já estou longe do estereótipo convencional. Claro que a gente tem produtos mais convencionais que tratam diabetes e que tratam cardiopatias, que aí vão muito mais numa leitura que atinge uma maior fração da população brasileira e da população mundial, mas quando a gente vai para o nosso principal business, que são as doenças raras, né, no segmento de saúde humana, por exemplo, a gente atinge um público que não é o convencional, que já é um público diverso, que precisa de um olhar diferenciado. Então, se eu tenho que ter esse approach quando eu construo um novo produto, ou que eu crio uma nova aplicação para aquele produto, eu tenho que ter essa mesma abordagem internamente, porque só assim eu vou conseguir trazer o diferencial e eu vou garantir que todos os olhares foram cobertos. Eu vou garantir 100%? É claro que não, né? Seria uma ignorância nossa entender por aí. Mas a gente, de fato, vê o valor agregado na diversidade. Então, o que ela traz, não só no sentido de desafio e evolução humana, né? Porque você sai do seu olhar para o olhar do outro e para mim é um melhor e verdadeiro exercício de empatia, né? Que traz essa contribuição. E fora isso, a condição também de garantir que eu vou estar mais próximo do meu produto em relação ao cliente final. Então, essa é a base e foi assim que a gente conseguiu construir esse pilar de sustentação e assim que a gente vem endereçando todos os temas relacionados ao pilar de diversidade dentro da nossa cultura. Legal, Rodrigo, perfeito. Uma outra pergunta que eu também queria te direcionar é sobre as principais mudanças no perfil do novo líder, não é? Do executivo de alta gestão. Qual que você acha que são as principais mudanças que vêm acontecendo e que você enxerga que vão acontecer também no futuro em relação a esse perfil? Eu vou trazer até aqui, acho que mais uma visão minha até do que da própria empresa de uma forma geral, né? Eu acredito que a gente já vinha sofrendo muito ou se questionando muito a condição de o que é resiliência e o que é flexibilidade, né? Eu até comentei que é a competência geral de resiliência, eu acredito que seja algo que se cobre como um todo, e a gente buscava cada vez mais a flexibilidade ao invés da resiliência, né? E hoje eu acho que a flexibilidade começou a ser uma obrigação, né? Antes a gente tinha modelos que eram questionados, até mesmo algumas empresas passavam por momentos de se questionar, será que a gente consegue implementar a cultura, vai absorver o home office, por exemplo? Vai fazer sentido, vai funcionar, as pessoas vão conseguir manter o mesmo compromisso, os gestores vão conseguir organizar o trabalho e cobrar na mesma condição. E aí, para quem tinha um perfil mais conservador de organização, já acabava sofrendo e tentando implementar isso de alguma outra forma. E aí, ao se deparar com líderes que não tinham flexibilidade, né, para essa medida de organização de trabalho e até mesmo organização de workload, acabava trazendo uma dificuldade e hoje eu acho que vira uma premissa, né? Então, gestores que não têm um mindset de flexibilidade, que, na minha opinião, vai além da resiliência, né? Porque a resiliência é se acomodar à situação atual e de acordo com as dificuldades ou até as necessidades que surjam no meio do caminho, quem não for flexível não vai caber no próximo modelo, né? Porque a gente está numa situação já de total falta de visibilidade e controle, que a gente não tem perspectiva e visibilidade concreta de quando ela se reverte. Então, isso já traz uma complicação no meu ponto de vista e a gente tem que começar a trabalhar com essa condição para o futuro. E outro, para mim, que é uma outra competência que passa a ter um olhar de força, que é a inovação e futurismo, né? Aquelas empresas e até os líderes que não tiverem esse olhar de como se adequar para o que está por vir e que por muitas vezes talvez seja desconhecido, né? Ninguém tinha previsibilidade de que o mundo ia passar por uma situação como essa, vai ficar obsoleto, né? Porque o trabalhar pelo hoje já
era questionado no passado, só que hoje ele já morreu, né? Então a gente entrega o hoje já se desafiando para o amanhã na mesma velocidade. Antes o amanhã era assim uma prioridade, mas na escala a gente acabava se dedicando muito mais ao dia a dia e trabalhar pelo hoje do que trabalhar o amanhã, né? E aí se a gente não trabalhar pelo amanhã, pode ser que não exista espaço tanto para o profissional como para a empresa nesse olhar de amanhã. Então, para mim, essas são as duas grandes competências e capacidades que já existiam, só que, na minha opinião e visão, elas não tinham a dimensão e a cobrança no momento de um recrutamento ou no momento de um desafio, um assessment para uma liderança que tem que ter daqui para frente. Legal. Legal, Rodrigo. Muito obrigado pelas respostas, muito esclarecedoras também, um conteúdo super bacana. Gostaria de te pedir a sua última reflexão sobre esse assunto. Bom, Douglas, então, na linha, né, do que a gente acabou comentando, eu acho que toda conversa, quando a gente fala de pessoas, tem que partir do princípio do propósito. Só assim a gente consegue atingir as pessoas, né, dentro daquilo que é mais importante para elas, para que não fique também dentro daquela obrigatoriedade, né, eu trabalho para receber retorno financeiro e com isso eu conseguir administrar a minha vida pessoal. Tem que ter o valor agregado, tem que ter a minha margem de contribuição dentro daquilo que é maior. Então, né, dentro da minha visão, o recrutamento e seleção tem um papel fundamental e eu espero e acredito que as organizações tenham isso, né, dentro da prioridade delas, porque se a entrada não for bem conduzida, já com o olhar e o que se espera dentro, né, de um profissional e o que ele pode oferecer dentro daquela organização, depois não faz sentido cobrar e dizer que ele é adequado ou não, se esse trabalho desde o princípio não foi bem administrado, e aí perde-se aquela razoabilidade das pessoas estarem dentro da cultura, né? E aí, como eu disse, dentro da organização que eu trabalho hoje, e isso é o que me faz estar nela e ser apaixonado pelo que eu faço e pelos valores da organização, as pessoas têm que estar no centro de tudo, né? Só assim a gente consegue garantir que a gente conecta as pessoas, que a gente conecta o negócio e que a gente conecta os nossos clientes. Então, seja uma empresa ou uma indústria que fornece produto ou que fornece serviço, para mim a base é a mesma, a única condição que muda é o olhar e o processo que te leva até isso. Mas a base, né, da construção, os pilares são esses. Legal. Legal, Rodrigo. Mais uma vez, muito obrigado por compartilhar esse momento com a gente, esse conteúdo bacana também. Agradecemos a parceria aí que você tem tido com a gente. Esperamos que seja uma parceria aí também muito construtiva ao longo desses próximos anos e meses. E mais uma vez, muito obrigado também a todos os que participaram desse momento junto com a gente. Agradeço. Até mais. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Estamos muito felizes de compartilhar esse momento aqui com vocês, junto com a Luciana. Luciana, muito obrigado pela disponibilidade, pelo interesse de participar aqui com a gente dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo. Meu nome é Douglas Rufino, eu sou responsável pela equipe de recrutamento e seleção aqui da Share RH. A nossa área de recrutamento e seleção, ela está dividida em 4 áreas principais: um braço de tecnologia, um braço de executive search, um braço de professional search e um braço de RPO, que é o Recruitment Process Outsourcing. Então, hoje a gente está aqui com a Luciana, parceira nossa também de longa data. Mais uma vez, Luciana, muito obrigado. A palavra é toda sua. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. A Share é uma parceira realmente de longa data e nesses tempos de pandemia a gente intensificou ainda mais essa nossa relação, porque tivemos muitas vagas estratégicas, mas a gente entra nesse assunto daqui a pouco. Bom, eu sou Luciana Bueno, gerente executiva de gestão de pessoas do Supermercado São Vicente. Nós somos uma empresa no varejo de 52 anos,
É uma empresa que tem a bandeira São Vicente, que é a bandeira nossa de varejo, um varejo bem estruturado, uma prestação de serviço bastante relevante para o cliente, e nós temos a bandeira também Arena Atacado, que é o nosso modelo de atacarejo, que fica no município. Nós temos unidades em Piracicaba, Sumaré, Hortolândia. Então, essa nossa base são 20 lojas que estão aqui no interior de São Paulo, que a gente tem Cosmópolis, Mogi, Itu, Salto, Sorocaba, agora recentemente. Então, é a nossa base. Somos em 3.200 colaboradores, aproximadamente, e, enfim, estamos num momento de bastante transformação aqui na empresa, transformação cultural, transformação digital, então, um momento bastante efervescente. E nesse período todo de pandemia, de mudança, o varejo não parou. O varejo teve uma trajetória bastante robusta em termos de ser demandado pelos seus clientes e ter que se adaptar muito rapidamente às mudanças e continuar prestando um serviço relevante para a sociedade. Acho que a missão social do varejo foi como nunca estabelecida nesse período. A questão principal que a gente sempre falava que, olha, a gente tem que alimentar, sobrou o varejo para alimentar a população e fazer com que as pessoas possam ter o conforto em suas casas e esperarem por todo esse tempo passar, todas essas questões serem tratadas. Então, foi um ano muito especial, de muito aprendizado, realmente. Luciana, conta um pouquinho para a gente da estratégia de aquisição de talentos do São Vicente. Ok. Nossa estratégia de gestão de talentos é com nossa equipe própria. A gente tem um grupo de psicólogas que prestam serviços setoriais a todas as nossas unidades. E na área administrativa, para as vagas mais estratégicas, as vagas de gestão, diretoria, ou analistas que a gente precise de uma pesquisa um pouco mais refinada, a gente tem a parceria com a Share. E o interessante dessa movimentação, que eu falo de aquisição de talentos que nós tivemos esse ano, é que até mesmo essa transformação digital que eu comentei, ela demandou de nós a busca de novos profissionais. Então, a gente teve que contratar de forma emergencial um coordenador de e-commerce, nós tivemos que contratar emergencialmente uma pessoa para a área de centro de distribuição, nós contratamos pessoas para a área de prevenção e perdas. Então, foi um momento bem interessante em que nós tivemos também, junto com novas áreas que se fortaleceram, como eu disse para vocês, né, a gente trazer o e-commerce era um projeto da companhia que estava estruturado para 2021 e a gente acelerou de forma exponencial e implantamos em 10 lojas em 40 dias. Então, isso exigiu da gente uma demanda tanto de análise das equipes internas para as questões operacionais, para a rotina operacional, e contamos com a Share para a questão dessa vaga ser estratégica. E o bom dessa parceria, que eu digo, é que a gente tem uma relação de entender a cultura da empresa. Porque a gente buscar um talento não são só o que a gente chama de hard skills ou as competências, trajetória, de experiência de vida. A gente precisa contar muito com o fit cultural. Então, nós somos uma empresa profissionalizando, numa transição bastante relevante de processos estruturados, mas também é uma empresa do interior, é uma empresa de família, nós temos os nossos fundadores conosco, que é algo muito bacana, muito prazeroso. Então, esses profissionais muitas vezes vêm de grandes empresas e precisam se adaptar nesse contexto, precisa ter fit para esse contexto. Então, é importante a gente trazer um parceiro para a estratégia de aquisição de talentos que consiga fazer essa leitura, porque ela é fundamental para a retenção das pessoas e que a gente não traga profissionais e depois as coisas não fluam tão bem e a gente precisa fazer algum tipo de transição. Outro ponto importante da estratégia de aquisição de talentos que mudou nesse ano foi essa questão digital. Nós trabalhávamos muito presencialmente, tanto com análises psicológicas, as entrevistas, testes, dinâmicas, sempre fomos muito presenciais, muito olho no olho nos nossos processos seletivos. E a gente transformou tudo de forma digital. Então, hoje o currículo é uma plataforma que a pessoa insere seus dados e depois pode alterar como um banco de informações que está disponível aqui para a companhia. Todas as áreas, todas as entrevistas foram feitas via Skype, via vídeo. Depois a gente fez até a aquisição de uma plataforma de treinamento digital que as pessoas faziam input de apresentações, faziam testes por essa plataforma. E, por fim, a parte documental. Então, toda a documentação, coleta documental, também ela é feita por upload em uma plataforma digital.
Então, muitos candidatos a gente conheceu no primeiro dia de trabalho, assim, o conhecer pessoalmente, né? Nem apertar a mão que se pode mais, mas a gente conheceu pessoalmente no primeiro dia de trabalho. Então, isso foi bastante uma mudança na área de aquisição de talentos e teve isso demandou da equipe de psicólogas uma atualização também em termos digitais. Não estavam acostumadas a lidar com esse tipo de mundo virtual e se adaptaram muito bem, conseguiram transitar por essas inovações de maneira bem importante. Legal, Luciana. Nesse processo de adaptação para o digital, qual que você acha que foi o maior desafio que vocês encontraram e como que vocês superaram esse obstáculo, você diria? Olha, o maior desafio foi que a gente realmente sentisse confiança nos processos seletivos. Então, ao realizar os primeiros processos e realmente as pessoas performarem, nos deixava um pouco ansiosas. Então, vou dar um exemplo para vocês. A gente fez um processo seletivo de quase 40 jovens aprendizes, sem nenhum contato pessoal com a equipe de seleção, e ela passou por todas as etapas de provas, apresentações, tudo de forma virtual, e depois foram conhecer o gerente da loja, da operação. E o gerente, nós estávamos preocupadas, será que a hora que tiver essa relação presencial vai dar liga? Os gerentes nos transmitiram que foi um dos melhores processos seletivos, mais assertivo. Então, acho que é muito possível, requer uma atenção. O que eu vejo dessa transição é que a gente está muito à frente de equipamentos e esses equipamentos requerem um foco, uma concentração muito grande e não dá para ter dispersão. Então, as pessoas acabam ficando mais cansadas, eu vejo no dia a dia, com as tarefas de rotina, por estarmos tão ligados digitalmente. Legal, perfeito. Certamente a adaptação digital traz consigo, acho que, muitos benefícios e alguns desafios, né? E a gente está no olho do furacão dessa mudança, então é legal compartilhar, ouvir de vocês também como que aí no São Vicente você tem se adaptado, né? E olhando para o futuro, 2021, como que você enxerga a estratégia de vocês em termos aí de atração de talentos? Vocês veem crescimento? Vocês veem uma consolidação? Olha, para 2021 nós vemos crescimento, sim. Nós tivemos também nesse ano a consolidação do conselho de administração da empresa, então várias funções de gestão que eram exercidas por profissionais herdeiros migraram para o conselho, a gente trouxe também profissionais do mercado para essas posições. Nós temos áreas que estão se expandindo demais, criamos gerência de inovação digital, gerência de pricing, então foram áreas novas mesmo, além do e-commerce que eu já comentei com vocês. E para o próximo ano a gente tem abertura de loja, então nós estamos indo para a região de São Paulo, Barueri, que é uma nova unidade que nós vamos conhecer como vamos trabalhar a questão de aquisição de talentos, e isso tudo tem que ter uma sustentação de uma equipe administrativa, de uma equipe de desenho de estratégia muito robusta. Então, no processo de seleção, de aquisição de talentos, a gente está olhando duas verticais relevantes para a consolidação. A gente está olhando muito perfis analíticos, pessoas que estejam muito predispostas a não ser mais opinativas, mas trabalhar em cima de fatos e dados bastante consistentes e fazer boas análises de dados, sem vieses. Então, esse é um ponto que a gente está buscando bastante nos processos e em qualquer área. Nós precisamos desse perfil analítico em RH, nas áreas de analítica sim, mas nas áreas que também esse não é o core principal. E outro ponto que a gente tem buscado demais é o fit de valores. Nós temos os valores relevantes da companhia, os valores essenciais, então a gente diz assim, olha, a parte técnica, a gente desenvolve, treina, a gente ajuda a pessoa a chegar no ponto que a gente quer, mas o fit dos valores, ele é o primeiro passo. Então, ele faz muito sentido nos processos seletivos e são pontos que a equipe interna, inclusive quando a Cher está conosco, que a gente trabalha incessantemente antes do candidato seguir no processo seletivo. Legal. Que bom ouvir também que vocês têm perspectivas positivas aí para esses próximos meses, para esse próximo ano. E, Luciana, queria mais uma vez agradecer o seu tempo, a sua dedicação, essa parceria também de longa data que o São Vicente tem tido com a Cher. Tem sido um prazer trabalhar junto com vocês. E toda a audiência, muito obrigado por estar aqui com a gente compartilhando esse momento. Joia, muito obrigada pelo convite. Até mais. Até mais.
Olá, pessoal, sejam bem-vindos. É uma alegria enorme estar aqui com vocês. Meu nome é Douglas, sou responsável pela equipe de recrutamento e seleção aqui da Share RH. A nossa área ela está dividida em 4 braços principais. Nós temos uma área de recrutamento e seleção focada em tecnologia, um braço de RPO, que é o Recruitment Process Outsourcing, um braço focado em Professional Search e Executive Search. E hoje a gente tem a grande honra e a alegria enorme de compartilhar esse momento junto com a Samara. Samara, muito obrigado por estar aqui com a gente. A palavra é toda sua. Obrigada a vocês pelo convite. Estar aí nessa parceria com a Share tem sido muito importante para nós do Grupo Ultra. Então, sou a Samara, sou BP, faço parte de consultoria de um pedacinho do Grupo Ultra, que é o CSC, que é o Centro de Serviços Compartilhados, que está aqui localizado na região de Campinas. Apresentando um pouquinho, então, a companhia para vocês, o Ultra é um grupo de investidor que atua nos segmentos essenciais na vida das pessoas. Estamos presentes em praticamente todos os estados do Brasil, além de 8 países. Então, quem são esses 5 grandes negócios? Ipiranga, que faz a distribuição e comercialização de combustíveis e lubrificantes, Oxiteno, líder na produção de tensoativos e especialidades químicas, Ultragás, com a maior distribuidora de gás no Brasil, a Ultracargo, com a parte de armazenamento granéis líquidos, e a Extra Farma, uma das 5 maiores redes de farmácia do Brasil. A Ultrapar tem 2 grandes frentes de atuação. A holding, com um olhar muito mais focado no investimento para os acionistas, e o CSC, com um foco maior em agregar valores para os nossos negócios. O CSC, o Centro de Serviços Compartilhados, é especializado em frente de atuação de back-office. O CSC sempre busca profissionais que tenham um match com os nossos valores e propósitos da companhia. Temos os valores muito enraizados e prezamos muito por eles. Além de buscar profissionais qualificados, com soft skill e hard skill no mercado, o Ultra tem um olhar voltado para a inovação, futuro, e os nossos colaboradores precisam ter essa sinergia. Legal, Samara. A mudança do CSC para Campinas foi recente também, foi um movimento muito estratégico e super importante, imagino, para todos, né? E trouxe vários desafios aí em relação à gestão de talentos, à atração de talentos. Como que tem sido essa experiência de vocês em relação à gestão e atração de talentos nessa mudança e como que vocês enxergam essas estratégias para o próximo ano também? Sim, nós estamos tendo e tivemos grandes desafios com a estruturação do CSC, a mudança, a saída de São Paulo, a vinda para Campinas no começo do ano. Começamos um trabalho no final do ano de 2019. A Share foi extremamente importante, uma grande parceira para nos ajudar com todo o processo seletivo, e aí, ainda por conta da pandemia, a gente continua com alguns processos, pensando na reestruturação e na organização do nosso CSC. Os nossos processos, eles sempre são realizados com o RH e com a área contratante. Juntos fazemos as entrevistas, fazemos as avaliações técnicas e comportamentais, sempre focado muito nos nossos valores e nos objetivos que a gente tem, que é sempre olhar para o futuro, olhar para a inovação, aprimorar cada vez mais os nossos processos. Esse é o olhar que a gente tem aí para 2020 e para 2021. Legal, Samara. Nesse processo de transição de São Paulo para Campinas, quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram na atração e retenção de talentos? Olha, o principal desafio foi mapear a região, entender que o perfil comportamental, principalmente, ele é diferente nos profissionais que nós tínhamos em São Paulo e para aqueles profissionais que nós encontramos em Campinas. Então, até quebrar mesmo alguns rótulos que tínhamos dentro da companhia, algumas coisas que nós acreditávamos, esse foi um principal desafio. Reorganizar tudo isso e também estruturar um CSC que, diferente da holding, tem um perfil
mais flexível, mais jovial, mais focado em inovação e melhoria. Então, acho que esse foi um dos principais desafios que nós tivemos. Legal. É muito, muito legal, Samara. Eu tive a oportunidade e a alegria de poder ter trabalhado muito próximo de você no começo dos projetos, né? Quando vocês mudaram para cá, para a região. Foi uma parceria no começo, né, e tem sido uma parceria muito construtiva, eu diria. A gente tem aprendido muito com vocês. O que você acha que tem sido importante nessa parceria? A proximidade, quais aspectos que você acha que levaram essa parceria a ser sucesso? É exatamente isso. Eu acho que a proximidade. A gente, no começo dos processos, a gente teve um envolvimento muito grande, né? A Sher teve uma necessidade de entender um pouco as nossas competências, as nossas necessidades, tudo aquilo que nós buscávamos, e cada gestor tem um perfil que ele desenha para aquele candidato ideal. Então, estar próximo, estar ali no dia a dia, compartilhando um pouco da nossa rotina, das nossas necessidades, foi essencial para que a gente tivesse bons resultados e bons frutos com os processos realizados com vocês. Quando a gente começou ali a falar de perfil, quando a gente começou a fazer o alinhamento da vaga, ele não era só um alinhamento, não era só preciso disso, necessito daquilo. Tanto a Sher quanto o Ultra estavam abertos e próximos a olhar para o mercado de uma forma diferente. A Sher nos possibilitou a olhar para profissionais com uma atuação diferente, com remunerações diferentes, com conhecimentos técnicos diferentes. Então, vocês entenderem a nossa necessidade naquele momento, estarem juntos de verdade no dia a dia, foi extremamente importante para que nós tivéssemos sucessos nos processos que nós tivemos. Legal, Samara. Mais uma vez, eu queria te agradecer muito pela parceria. Tem sido uma honra trabalhar junto com você, junto com todo o pessoal do Grupo Ultra. Desejar muito sucesso para vocês também nessa jornada ainda aqui de mudança, né? E também de virada aí de ano. Desejo muito sucesso para vocês nesse próximo ano que está por entrar. E a todos que nos assistiram também, muito obrigado pelo tempo de vocês. Obrigada, gente. Muito obrigada a vocês. Tchau, tchau.